Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Alexson aqui na área para dar dica bem rápida para vocês sobre o processo de reconstrução da Europa, beleza? Vamos lá, rapidinho. Entre 1938 e 1939, depende do ponto de vista do início da Segunda Guerra Mundial, até o seu término, 1945, lançamento das duas bombas atômicas, uma na cidade de Hiroshima, outra na cidade de Nagasaki. O que a gente primeiro consegue fazer de análise da Segunda Guerra Mundial? Muita destruição, seja uma destruição humana, com a quantidade de mortos. Se a gente for analisar mundialmente, cerca de 70 milhões de pessoas morreram nesse embate. A destruição física, então estradas, aeroportos, portos, rodovias, escolas, hospitais, enfim, prédios dos mais diversos tipos foram destruídos, não só na Europa, mas em vários países. Por isso dá justamente essa nomenclatura de Segunda Guerra Mundial. Então não apenas pela quantidade de países que se envolveram no conflito, mas também pela proporção de destruição que essa guerra causou, beleza? Então a primeira coisa que eu gostaria que vocês tenham em mente, e possam imaginar, e aí vocês conseguem ter vários materiais para ter essa análise, a situação da Europa não era fácil. A situação da Europa era bem difícil, já que foi, e podemos ter essa análise sim, foi justamente o principal palco de conflitos da Segunda Guerra Mundial, beleza? Vamos analisar um outro momento, que é justamente o pós-Segunda Guerra Mundial. Qual era a situação pós-Segunda Guerra Mundial? É justamente o início da Guerra Fria. E o que nós temos na Guerra Fria? O mundo bipolar. Então, o mundo dividido pelas duas grandes potências, que surge após a Segunda Guerra Mundial, que é justamente os Estados Unidos e a antiga União Soviética, cada um com aquele jogo ideológico, um tentando impulsionar a ideia do capitalismo, o outro tentando impulsionar a ideia do socialismo. Então essa guerra, essa Guerra Fria é justamente uma guerra ideológica, onde essas duas superpotências buscaram o poder, a hegemonia, nesse momento aí. Então, como? Essa pergunta que eu faço para vocês, como a Europa conseguiu se reconstruir, já que estava numa situação ruim? A resposta é bem simples, são duas. Primeiro, essas duas grandes potências que surgiram pós-Segunda Guerra Mundial, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, criaram planos, financiamentos para que esses países se reconstruíssem. Óbvio que pelo lado dos Estados Unidos, o chamado Plano Marshall, atenção, chamado Plano Marshall, ele buscou financiar a reconstrução dos países, claro, que adotaram o capitalismo. Então, se a gente fala que são aqueles países que adotaram o capitalismo, nós estamos falando da chamada Europa Ocidental. Do outro lado, a Europa Oriental, nós temos o domínio da União Soviética, ela criou a chamada Comecon. Então, a Comecon e o Plano Marshall, basicamente, eles se identificam nessa ideia de financiamento para os países se reconstruírem após a Segunda Guerra Mundial, ok? Então já fica aí a primeira dica. Segunda coisa, esses países, principalmente do lado ocidental, já perceberam, então, que iniciar uma outra guerra não seria ideal e cada um buscar sua reconstrução de forma individual seria muito mais difícil se esse processo de reconstrução fosse feito de maneira coletiva. E aí que vem a ideia dos blocos econômicos. Então, se a gente faz uma análise de quando surge a União Europeia, o bloco da União Europeia, a raiz em si vai justamente nesse momento pós-Segunda Guerra Mundial, com o chamado Benelux. Um pequeno bloco formado por Bélgica, Luxemburgo e a Holanda. E esses países formam, então, a primeira ideia de bloco, primeiros acordos econômicos. Então, não é que a União Europeia surge pós-Segunda Guerra Mundial, mas a raiz, então por várias mutações, por várias transformações do Benelux, entre outros acordos, vai chegar à formação da União Europeia, ok? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é qual era a situação da Europa de destruição, como ela se reconstrói por financiamentos do lado ocidental, Plano Marshall por conta dos Estados Unidos, e obviamente a formação de blocos econômicos, e do lado da Europa Oriental, principalmente da Comecon, proporcionado pela antiga União Soviética. Beleza, gente? Então, boa sorte, fique com Deus. Qualquer dúvida, manda aí, já curte, compartilha aí. Beleza? Até mais!